Vou chamar a Luciana Punk, que é professora do Departamento de Comunicação e da pós-graduação em Comunicação da UFPR. Desenvolve pesquisas acerca de discursos, campanhas eleitorais e participação política feminina. Foi reconhecida como uma das 12 mulheres mais influentes da comunicação política da América Latina. Escreveu mais de 5 capítulos e livros entre campanhas eleitorais para mulheres. E teve um livro aí de maior destaque. Luciana, conta para a gente qual foi esse livro e, assim, o seu maior desafio, né? Num lugar onde, desde que nascemos, a gente sabe que era colocado como só para homens, né? Conta para a gente. Você me pegou de surpresa aqui, a nossa dobradinha, sei lá, depois aqui, daí eu me dei aquela desconcentrada, mas estamos aí, então tá valendo. Está tudo bem? Não, tá super bem, então tá bom. Não, professora, a gente sempre a gente é treinado para o improviso, na verdade, não é por aí. Então, então vamos lá. Vamos recomeçar, a gente está fazendo ao vivo ou está gravado? Estou brincando, gente, eu sei que essa ideia é só para a gente brincar, só para fazer tipo, eu também sou da área da comunicação, então a gente faz isso daí só para aquele quebra-gelo, né? Enfim, antes a Roberta vai falar do Brasil e eu vou falar da América Latina, sobre esse outro aspecto que é a violência política, que não está desvinculado de forma nenhuma com a violência cotidiana, né, que antes as meninas falaram. E a gente está em Brasília, né, nossa capital do poder aqui do Brasil, e como é que a gente vai desvincular essa violência política? A gente estava conversando antes ali, de toda essa realidade cultural, quer dizer, já está enraizado, né? Quer dizer, se a almarada não sabe escutar um não, imagina na política. Bom, vamos lá. Quer dizer, eu adoro essa cadeirinha, gente, porque você vai falando, vai andando, né? Daqui a pouquinho eu começo a sair de cena, vocês não liguem, eu sou assim mesmo, sou meio atrapalhada, mas no final das contas o raciocínio vai, tá? Eu prometo para vocês. Então, assim, o meu trabalho tem acontecido na América Latina toda. E eu não sei se é de rir ou de chorar, mas, na verdade, o que as mulheres políticas passam, todas aqui são mulheres políticas, senão a gente não estava aqui, certo? Não é se a gente é eleita ou não é eleita que a gente não está na política, a gente está na atuação política, portanto, nós somos mulheres políticas. Então, eu não sei se é rir ou chorar, os traços em comum que a gente tem nesses 15 países que eu pesquisei para esse livro, Campanhas Eleitorais para Mulheres, que é um dos livros que eu publiquei e que já está em 3 países. Esse material, a hora do merchan, né? Até parece que professor ganha dinheiro com livro, né? Não ganha, gente. Esse foi presente para a nossa secretária, para a nossa musa inspiradora do PSB, enfim, porque eu procurei conversar com essas mulheres, são de 15 países, para justamente perguntar o que acontece aqui na política do teu país e tudo, não só para saber a questão da violência, mas quais são as principais dificuldades e para traçar os perfis em comum, para, na hora da eleição e tal, para ver quais são os perfis de imagem pública. Porque, tradicionalmente, na minha área de pesquisa com a comunicação, eu trabalho com imagem pública. Ok. É de chorar o fato de que as formas de violência são muito parecidas. Esse machismo que a gente fala, que é assim aceitar que as características masculinas são superiores às femininas, estão em comum em todos os países, em maior ou menor grau. Então, variam um pouco, mas estão presentes em todos os países da América Latina. Isso é de chorar, né? O bom é que a gente tem, nós, mulheres latinas, uma força tremenda, né? As argentinas, em especial, dão um show, né? Que elas estão parando hoje, gente. Pensa numa greve feminista, elas param.
No México, elas estão parando também. Inclusive, vou convocar vocês. Me convidaram umas colegas do México para eu ser embaixatriz, embaixadora, alguma coisa, representante aqui no Brasil, de uma campanha de sororidade na América Latina contra feminicídios. Então, depois eu vou conversar com a comunicação daqui para vocês ajudarem a publicizar. Que na semana que vem eu volto para Brasília num evento do TSE e daqui eu já vou para o México para um outro evento. E vai tratar sobre o tema. E quando estiver lá, a gente vai concretizar isso daí. Então, se rolar, a ideia é que a gente se una nessas hashtags de Mulheres Unidas contra o Feminicídio na América Latina. Então, vamos ser mais fortes aqui no Brasil para que a política nossa, que institucional, ela também ganhe força, e nossa política articuladora, que é o que nós estamos fazendo agora, partidária, e não partidária, ela se una para acabar com essa barbaridade. Né? Então, as mulheres latinas têm essa força, esse perfil guerreiro, né? E vão fazer acontecer. Então, enfim, espero que a gente consiga articular isso. Muito bem. Voltando, então, à questão da violência política, os resultados assim, dessa pesquisa e de que forma que a violência cotidiana ela se articula em formas de cultura. Então, procurei assim, nerd, né? Eu procurei categorizar, teorizar formas de cultura. A primeira, eu dei um nome bem brasileiro, e é meio difícil quando eu dou palestra no exterior, traduzir. Daí, se vocês tiverem ideia, me deem, por favor. Eu chamo de cultura do mimimi. Se é uma coisa que nos acusam, é de mimimi, não? A gente sempre tem os mimimi. E na política, como é que tem os mimimi? O tempo inteiro, né? Ah, não, porque vocês estão de mimimi, reclamando que vocês querem mais espaço. Já aconteceu comigo, tá? Eu, Luciana, com alguns cargos que eu já assumi. Vai lá com a fulana, com a vice e tal, porque aquilo lá é papo de mulher, vocês ficam ali mais tranquilinha. Tá? Isso é cultura do mimimi. Vocês reclamam demais. Ou uma certa pessoa que eu assessorava falou assim, nossa, a oposição disse que eu sou machista, só porque na minha gestão de 515 cargos, tem 10% de mulheres, disse que eu sou machista. Eu, sim, está sendo mesmo. Eu era assessora, tinha que falar para a pessoa que sim, que estava feio. Ele queria que eu passasse a mãozinha. Não, meu bem, não tá feio? Não, tá sim, tá feio. Ficou putinho, né? Porque não sabia escutar, não. Enfim, era a cultura do mimimi. Então, portanto, essa é uma forma de violência política. É que qualquer forma de posicionamento, de reclamação, ou de dizer... Só um minutinho que eu estou falando agora, né? O mansplaining, né? A interrupção da nossa fala... Ou coisas assim, é dizer que é mimimi, vocês estão reclamando à toa. E uma das coisas mais elegantes que eu vi, e estou copiando, para essa questão da interrupção, né, que antes você falou, nós somos muito interrompidas nas reuniões. Né? E eu copio agora isso. Uma amiga que era diretora na minha universidade, nós numa reunião, e o cara interrompendo. Mas já estava todo mundo querendo dar uma bolsada na criatura, porque o cara não parava de interromper. Ela chegou uma hora simplesmente, mas, gente, não finesse. Só olha para ele assim, um minutinho, por favor. Com um sorrisinho assim. Tá. O cara murchou, gente, numa hora. E assim, quando estou assim, numa vibe elegante, que não é sempre, mas assim, quando estou numa vibe elegante, eu falo também, um minutinho, por favor. E assim vai. E quando eu não estou na vibe elegante, como foi um desses dias, numa reunião que eu estava coordenando, eu, fulano, para de me interromper, por favor, eu estou falando. E assim vai. Quer dizer, é uma questão de posicionamento, mas em termos de violência política, é uma das características do mimimi. Então, dizer que as mulheres, quando se posicionam, elas estão sendo chatas. Né? Uma das minhas entrevistadas lá da Bolívia, ela dizia, quando ela chegava no parlamento, uma deputada, que ela já ligava o machistômetro.
Ela falava isso. Muito bem, vou começar a falar. E ela ligava o machistômetro. Porque daí o que acontecia? Os homens começavam a rir, viravam as costas, faziam piadinha e assim por diante. E ela fazia o machistômetro e ia medindo o machistômetro no decorrer da sua fala. E eles, na linguagem deles, era o mimimi. Era uma forma, então, eu classifiquei carinhosamente, então, da primeira cultura, da cultura do mimimi. A outra cultura, fiz minha colinha aqui, está no capítulo, tá, gente? Tá disponível num livro. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, está lá no Instagram, Profa Luciana Punk. Eu dou dicas de livro, etc., todo sábado. E está num dos livros lá que eu indiquei, e está num prefácio do livro, e o livro está de grátis lá, é só abrir. Enfim, o outro, a própria cultura do estupro. Como é que a cultura do estupro aparece na política? Aparece quando nós somos as que enfeitam a cerimônia, por exemplo. Sabe como? Quando a gente está lá só para enfeitar. Quando a gente entra no ambiente, como está bonita. Ou, olha, eu tenho um barco para passear no final de semana. Desde as cantadas mais vulgares, né, a você não poder mostrar a perna, que daí os caras já olham de cima embaixo, né, ou qualquer decote. Não teve, nesses tempos, na última gestão, uma deputada que foi duramente criticada porque ela estava com vestido vermelho com decote? Aquela deputada, ela foi uma das prefeitas mais premiadas pela capacidade de gestão. E qual era a preocupação? A roupa que a criatura usava. Isso é uma violência tremenda. O julgamento pela aparência e não pela capacidade laboral. E se traduz, então, como uma forma de violência política. E é uma forma de estupro, sim. Não executado necessariamente, fisicamente, mas é uma forma de agressão. E é uma lascividade olhar para aquela mulher sexualmente, né? Ou achar que a mulher que está lá está disponível necessariamente sexualmente. Não é? E que se ela está com uma aliança ou não está com uma aliança, né? Sabe, é pressupor certas coisas se ela é simpática. É simpática, está disponível, mostrou os dentes. Tenho certeza que vocês já passaram por assédios e por situações horríveis. E das candidatas que eu tenho trabalhado, e mesmo com o livro, assim, elas saem, tem que sair de saia justa. Que elas não podem fazer campanha, que ficam levando cantadas. E daí, para sair da cantada, por exemplo, o que acontece? O cara fica pedindo o número dela, quando sai. Daí, uma das candidatas fazia, sim, meu número é XXX, o número do voto. Sabe? A guria, daí se transformou isso, sabe, em pedir voto. Mas, cara, como é que a gente tem que sair na rua passando um constrangimento desses? Vai dizer que isso não é uma forma de violência, não é? A cultura do estupro, ela reduz a mulher política ao enfeite. Ela reduz de novo ao objeto e vai dizer de novo, olha, você só está aqui porque você é gostosa, desculpem, né? Ou porque você é bonitinha, ou vai dizer, inclusive, você foi eleita porque é isso, ou você é eleita, né? Ou você foi convidada para esse cargo porque dormiu com alguém, ou porque é filha de, né? E assim por diante, não por causa das qualidades, né? E assim vai. E aí eu já vou usar o gancho para outro tipo de cultura, que a cultura são cinco classificações, tá? A outra é a cultura da incompetência. Quem aqui nunca escutou mulher no volante, perigo constante? Às vezes eu faço palestra, especial quando é para políticos, e eu sei que vai ter maioria homem lá. Eu faço palestras, às vezes sobre outros temas, não tem a ver com mulher. Quando tem a ver com mulher, só faço com piada. Entre no Google, piada machista,
né? Eu faço muita fala na América Latina, eu coloco xistes, né? Xistes machistas. E vai. E eu começo só com aquilo. E uma das piadas tem um cinto de segurança e o terceiro cinto é aqui na boca da mulher. Bom, já chego nessa, que é a cultura do silêncio. Mas, primeiro, é que eu lembrei dela por causa do perigo constante. Então, a cultura da incompetência. Vamos lá. A gente estava conversando sobre isso. Da mulher ser questionada sobre a sua capacidade. Contei para as meninas hoje no carro que fiz uma ousadia. Essas minhas férias, gurias, eu desinstalei meu WhatsApp. Quem é que já fez isso nas férias? Vai. Desafio. Que ninguém. Você fez. Não é libertador? É uma delícia. Eu vou falar que eu morri de medo. Eu falei, ai, Jesus, o mundo vai parar se eu não sei o quê, não sei o quê. Nada, é libertador. Ok, por quê? A gente se acumula de trabalho o tempo inteiro porque parece que você tem que provar para alguém o seu valor. E isso está relacionado com essa cultura da incompetência que nos faz questionar o tempo inteiro o quanto a gente vale. E isso vai gerar uma violência cotidiana. Eu fico pensando, você na área jurídica, a tortura que deve ser. Né? Porque eu vejo as fotos de reuniões, só aquela almarada de terno e tal. De vez em quando aparece uma mulher ali no meio. Na política é igual, né? A gente está na área política, minha área também de atuação, na universidade também, mas assim, de pesquisa é política. Enfim, então a gente tem o tempo inteiro provando. A gente adoece por causa disso. Porque existe essa questão da cultura da incompetência que chega a partir de piadas, muitas vezes. Né? Então, de que a gente não sabe dirigir, ou de que a gente é interesseira. Né? Aquele negócio, a publicidade ajudava um tempo atrás muito isso, né? De que a gente está de olho sempre na carteira do cara. Antes, Maria Paula falou um negócio que na época do não sei do que, você não sabia, tua filha está grande, teu filho está grande, que você engravidou no jovem, né? A hora da agonia. Eu não segurei a agonia, que a dona Rosa está explicando aqui que a gente tem que segurar a agonia, né? E realmente essa coisa de segurar a agonia não é só na juventude, não, viu? A gente aprende que é para sempre, para o resto da vida. Né? Eu fui mãe na adolescência. Hoje a minha filha tem 22 anos, a mais velha. No qual eu fui mãe na adolescência. Muitas pessoas acham que ela é minha irmã, mas ela é minha filha. E eu vou ser vó. Capaz. Sério? Não. Sim. A de 22 está esperando um bebê. Está esperando um bebê. Para qualquer momento, aí acham que eu vou ser tia. Não, gente. É minha filha, eu vou ser vó. Meu Deus. Não, porque sabe o que eu pensei? É porque eu tenho uma filha também, moça. Só que eu não tão jovem assim, mas também fui jovem. Não tão. 15 anos. Não, eu segurei o tchan mais tempo, vamos pensar por aí. Mas, enfim, porque ela faz medicina, minha filha. E o que aconteceu da cultura da incompetência? Teve professor dizendo, pois é, as meninas que estão aqui, que estão em busca de marido. Ano passado. Sendo que a maioria da turma é mulher. Passando no vestibular mais concorrido da história. Então, quer dizer, sim, estou fazendo medicina para arranjar marido. Essa é a minha pretensão, óbvio. Como é que eu não... obviamente, isso. Então, vejam, isso está associado com essa questão da cultura da incompetência. E isso está associado com o machismo, com a questão do patriarcado, que é o senhor, o homem que manda e tal. E vai chegar na violência política como e quando? Quando se repete o discurso mulher não vota em mulher. Essa é uma narrativa que nós temos a obrigação de não repetir. Vocês assumam esse compromisso comigo, por favor, não repitam mais isso.
Porque é igual dizer que toda feminista é radical, a feminista é mal amada, feminista é louca, a feminista não sei o quê. Se vocês repetem isso, vocês estão alimentando uma narrativa de desconstrução, de apoio às outras mulheres. Então, a gente não pode alimentar narrativas que vão contra o que a gente defende. E dizer mulher não vota em mulher significa que eu estou apoiando uma narrativa. Ainda que existam mulheres que não têm a consciência que nós temos que colaborar para que elas mudem a consciência e não fortalecer esse discurso. Porque de quem é esse discurso? É delas? Não. O discurso é dessa cultura que alimenta a ideia da nossa incompetência. Não é delas. Elas não têm a lucidez que a gente tem hoje. Só que a gente não pode alimentar essa briga, vocês entendem? Então, toda vez eu falo, faço esse pacto, não vamos alimentar, especialmente quando estamos em círculo de mulheres, como estamos hoje. E outro pacto que eu faço é, próximas eleições, votar em mulher. E todo mundo levanta a mão. Tem homem lá, eu falo, não, cara, você vai mudar agora, você vai votar em mulher. Porque existem provas, o Instituto Alzira está aqui representado para dizer que as mulheres estão tecnicamente muitíssimo mais preparadas para assumir cargos públicos. Então, vamos parar de alimentar a cultura da incompetência. Já estou encerrando, que eu sei que já deu meu tempo. Cultura do silêncio, que antes já dei um spoiler. Nós estamos também sendo julgados o tempo inteiro para sermos belas, recatadas e do lar. Não à toa existe esse padrãozinho, certo? Portanto, essas mulheres, é uma violência política, e não é à toa que os homens, quando viram as costas numa plenária, né, ou nos ignoram quando estamos falando, que é uma outra forma de violência política, ou começam a rir, etc., é porque a aceitação comum é que a mulher fique quieta. Não é uma mulher que opina. Daí por isso que veio aquela questão que você falou, que daí a mulher é vista como mal amada, mal-humorada ou muito dura. Ela é vista como dura porque às vezes ela tem que se posicionar ou elevar o tom de voz. Quando ela eleva o tom de voz, o cara diz, mas brigou comigo, gritou. Quer dizer, mas ele não viu que ele gritou antes. Então, quando a mulher eleva o tom de voz, ele fica ofendidíssimo, mas ele não percebeu que ela falou exatamente igual a ele, que foi o agressor inicial. Porque existe, então, a cultura do silêncio, que não admite uma mulher que fale de igual para igual. E é uma outra forma, então, de violência política, que é o posicionamento, é uma mulher que se posiciona. Por fim, a cultura da servidão, que é aceitar uma mulher que está na política desde que ela sirva. Que significa o quê? Está no partido, mas ela está no partido para preparar o café, ela está no partido para organizar os eventos, está no partido... Eu estou cutucando os partidos, tá? E a Dora sabe. Eu estou cutucando todos os partidos que me convidam. Ela está... E os que não me convidam, eu cutuco mais. Ontem saiu até, inclusive, uma reportagem que eu contribuí lá na Folha de São Paulo, cutucando bastante. Elas ajudam os partidos, elas estão lá, tem dados que mostram que as mulheres estão nos partidos quase 50%, a maioria. Exceto o Partido Novo, por exemplo, que tem 70 e 30, mas era meio óbvio, pelo tipo, inclusive, da estrutura ideológica dele, né? Mas, assim, elas estão na Secretaria da Mulher, Secretaria LGBT, por exemplo, causas sociais, porque são temas, entre aspas, conhecidos como femininos. Assim acontece também nos governos, prefeituras. Então, temas de mulher é quando, de vez em quando, a mulher está. Ou dentro do partido elas estão. Então, elas estão para servir, que é como se fosse a forma que a mulher estaria apta para estar na política, e só. Então, essas seriam as 5 classificações de violência política que eu faço, então, de modo geral, com base, então, nos meus estudos na América Latina toda, e, consequentemente, o Brasil está incluído, né, com base
nos 15 países. Repassando, então, para fechar, cultura da incompetência, do mimimi, do estupro, do silêncio e da servidão. Espero ter contribuído aí para o debate. Obrigada. Obrigada.